Hoje você vai aprender. Hoje eu trago algo descontraído para você. Por que descontraído? Provavelmente, se você não assistiu, eu publico entre 2 a 3 vídeos por dia, tá? Provavelmente hoje vão ser 2. Então o que você vai fazer? Tem um compilado de imagens que eu mostro imagens intrigantes sobre as tecnologias do passado, que vai fazer você entrar em choque, tá? Por exemplo, hieroglifos de carros, né? Tá passando para você na tela agora, os caras com carro. Pois é, os caras com hieroglifos de carro. Esse era o mundo do passado, hieroglifos de carros, hieroglifos de foguetes. Nós temos aqui também bomba atômica, tudo isso aí eu já falei. Tá? Todas essas imagens eu expliquei uma a uma, de forma breve, no primeiro vídeo do dia, tá? Deve ser o primeiro vídeo do dia. Agora, hoje eu explico algo intrigante para vocês, mas também algo curioso, né? Já parou para pensar que essa história de videogame, jogo de computador, jogo de videogame de novo, né, que eu não conheço, mas essa história desses joguinhos, sabe, de celular, de tudo, já parou para pensar que isso já existia no passado? Já parou para pensar que o entretenimento sempre existiu? E aí você fala assim, será? Pois é, então deixa eu te mostrar uma imagem. Essa aqui é uma imagem, tá? De uma datação que se fala que essas cadeiras aí, gamers, já existiam há pelo menos 700 anos atrás. É claro que é uma datação curta, provavelmente é muito maior do que isso. Se ela é colombiana, pode ter certeza que é bem maior do que isso. Mas retrata nessas cadeiras gamers, tá? Inclusive com junções. Para quem é gamer aí, tá? Para você poder... Inclusive, deixa eu só mostrar isso aqui rapidinho. Aquele jogo, eu não sei se em todos os jogos tem, vocês me falam embaixo quem joga aí, tá? Mas tem um jogo chamado GTA San Andreas. Eu sempre chamei de San Andreas, depois descobri que era San Andreas. E aí, nesse jogo, eu tava vendo um cara jogando, na minha época tinha Lan House, e o cara tava jogando com tipo, acho que é jetpack que chama. E aí, o cara voava, não sei o que. Pois é, aí você fala, meu, de onde é que vinha esse jetpack? Pois é, olha a coisa interessante, né? Os caras já tinham essas referências no passado. Inclusive, para quem gosta de Call of Duty, sei lá, esses jogos de tiro, de exército, bandido, policial, pois é, as máscaras de visão noturna já eram retratadas por hieroglifos antigos, tá? O pessoal já tinha essa tecnologia. Inclusive essa aqui, ó, a mais intrigante de todas, né? De repente você pega um hieroglifo antigo e você encontra uma arma. Pois é, né? Essa em exclusivo é laser, do estilo Star Wars, tá? Então assim, você olha para essas imagens, você fala, meu irmão, como é que pode ter desenvolvido cadeira gamer, né? Cadeira gamer. Aí você fala, será que os caras tinham jogos no passado? Tinham. O entretenimento é necessário para a ludibriação do ser humano. Porque acontece o seguinte, inclusive o filme The Life fala sobre isso. Eles tentam entreter o ser humano o tempo todo, com filmes, seriados, jogos. Não tô falando mal de jogo não, eu também gosto de... Eu só não tenho tempo, mas eu gosto de jogo, tá? O último jogo que eu joguei foi... Acho que foi Clash of Clans que eu joguei, tá? Acho que foi o último jogo que eu joguei. Depois de eu ter jogado Snake, não sei, é aquele da cobrinha no celular. Então tem muito jogo bom, já joguei GTA no passado... The Witcher. Joguei esse jogo todo dia, joguei, tá? Não zerei, não sou, sabe, que esses caras que ficam jogando, que não é meu interesse. Mas eu conheço, respeito quem gosta. Mas o filme The Life comenta sobre isso. É uma indústria do entretenimento, tá? Por quê? Porque simplesmente você precisa deixar o ser humano extrovertido, divertindo, sem esquecer dos grandes problemas do mundo. Não tô reclamando aqui não. Então isso sempre existiu no passado. Como o César dizia, pão e circo. Tem que ter um entretenimento. Mais circo do que pão, infelizmente, né? Hoje em dia tá assim. No passado era mais pão do que circo. Então, por exemplo, eu já cheguei a falar nos vídeos, por exemplo, essas imagens de Alien vs Predador. Isso aí já tem esculturas góticas do período renascentista, de 600 anos atrás, com imagens do Predador lá, daquele Alien vs Predador. Isso já existia. Tá, isso não é algo novo. Eu acho que esse aqui, eu não posso provar, mas eu acho que esse aqui é fake. Mas essa aqui tem datação, tá? Então já é antiga. E nós temos também, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar pra vocês de interessante aqui, rápido. Ah, sim, Dragon Ball, né? Quando o Super Saiyajin chega no planeta, numa esfera. Isso aí, ó, pelos maias, pelos incas, já é algo bem convencional.
Então assim, os jogos eles trazem, os jogos, filmes, seriados, eles trazem muitas vezes referências do mundo do passado. Muitas vezes eles têm esses segredinhos entre eles, tá? Então assim, só vim trazer para vocês entenderem que essas coisas no passado elas existiram, tá? Inclusive, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês aqui, que é bem intrigante, tá? É basicamente o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó, helicóptero no passado, tá? Então assim, realmente tinha. Ah, claro, isso aqui também, ó. Para quem gosta de Spider-Man, né? Quando você tem um Duende Verde contra o Spider-Man, um ser humano numa roupa tecnológica, num formato de um duende, em cima de um objeto não identificado, né? Que sobrevoa. Pois é, parece loucura, mas ao que tudo parece já se existia aí, ó, no passado, tá? Já se existia aí no passado. Eu até cheguei a falar sobre isso brevemente, né? Um ser humano numa roupa metálica com uma carcaça parecendo duende, né? É uma referência a réptil, tá? Num objeto que voa. O cara pisa em cima disso aí e flutua. Não me pergunte como, não sou eu que desenvolvi. Aí você fala, ah, Humberto, mas o pessoal do passado, eles criaram isso aí como conceito. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, para e pensa só um minuto da sua vida. Vou te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar aquilo que você nunca viu, nem ouviu, e nunca compreendeu? Você consegue imaginar? Consegue? E se eu falasse para você, pensa agora, que o formato da Terra é um violão de 1 milhão de cordas, e que quando você toca, sai arco-íris, né, em sons de dó, com um monte de coelhinhos com rosto de elefante. Agora você consegue imaginar essa probabilidade que eu acabei de dizer para você. Mas se eu não tivesse me expressado, falado para você que a Terra é um formato de um violão com 1 milhão de cordas, se eu não tivesse me expressado, você nunca na história da humanidade, ninguém aqui, por máximo que possa passar de pessoas, conseguiria adivinhar isso. Agora, por eu ter falado, você consegue imaginar. Aí eu vou te fazer a pergunta, como é que os caras conseguiam imaginar, pensa bem, os caras no passado, como é que eles conseguiram imaginar um ser humano vestindo uma roupa tecnológica em formato de réptil ou duende em cima de uma plataforma que levita? Pensa comigo uma coisa, como é que o cara poderia imaginar isso se ele nunca viu nem presenciou isso? Como? É impossível. Por isso que eu falo para vocês, o cara só vai desenhar aquilo que ele viu. Ele não vai desenhar aquilo que ele não viu. E é por causa disso que os pesquisadores falam, meu, se esses caras desenharam isso aqui, ou eles viram, ou eles vivenciaram, ou eles aprenderam. Alguma coisa aconteceu que essa informação foi transmitida para eles, porque sem informação eles não saberiam nada. Então simplesmente nós temos essas referências aí. É aquilo que eu falo. Como é que o cara, a datação de carbono, eu não concordo com essa data, para mim é mais recente, para mim provavelmente uns 4 mil anos atrás, não 12, tá? Mas como é que o cara vai imaginar, na cabeça dele, uma bomba exatamente nesse formato que cai numa seta e que quando ela cai, ela explode, vai seta para todos os lados e destrói tudo, inclusive com o símbolo aqui do atômico, né? Como é que o cara vai fazer isso? Isso aqui é um hieroglifo indiano. Como é que o cara vai imaginar isso aí? Só imagina quem viu, presenciou ou aprendeu. Você não consegue imaginar uma coisa que você nunca viu antes, tá? Aí você fala, eu consigo imaginar. Não, você está usando referências que já existiram. Eu imaginei, Humberto, um ser humano com 40 cabeças. Mas você já viu um ser humano, já viu cabeça. Então para você imaginar isso, não é difícil. Agora você imaginar, por exemplo, algo improvável, nunca antes visto, é impossível. Pode ter certeza disso. Então simplesmente é aquilo que eu venho falando para vocês. E nós temos mais e mais e mais imagens, tá? Coisas que são bem intrigantes. Aí eu te faço a pergunta, meu irmão, uma curiosidade. Aqui nós estamos falando de curioso. É aquela conversa de boteco. Eu não posso provar para você. Por que eu não posso provar nada do que eu falo para você? Porque de repente no Brasil, uma biblioteca com essa grossura aqui de concreto, eu nunca vi concreto pegar fogo, pegou fogo. E as bibliotecas na Europa são derrubadas, demolidas, pegam fogo também. Né? E aí nós ficamos sem referências. É reescrevendo a história. É a carta dos caras lá, reescrevendo a história. Então virou conversa de boteco.
Infelizmente virou conversa de boteco, não tem o que falar. Então nós temos que imaginar as coisas. Aí eu te faço uma pergunta: que jogo deveria ter existido no passado? Aí você fala, Humberto, jogo de xadrez, aquele jogo japonês lá, chinês, não sei, que os caras têm uns negócios estranhos. Isso tudo é 4, 5 mil anos. Mas imagina que jogos tecnológicos deveriam ter existido no passado. Será que GTA devia ter no passado? Será que Star Wars, sei lá. Porque pensa comigo, os caras devem criar jogos baseados numa realidade que eles conheceram, né? Então que tipo de jogo, né? Porque se tem cadeira gamer, deve ter gamer, né? Deve ter algum jogo, né? Aí você fala, mas como é que poderia ter internet? Existe um livro, tá? Eu só não vou lembrar o nome do autor, que é sobre a grande rede de internet do passado. Lá nos Estados Unidos tem uma tribo indígena chamada Cherokee, ok? E tem um livro de um Cherokee que ele vai contando o seguinte: existe um cara dentro da tribo chamado History Keeper, que é o cara que é responsável por retratar as histórias da tribo, né? Esse cara, o History Keeper, é um dos caras mais importantes. Por quê? Porque eles preservam a história. Então, a cultura dos Cherokees está preservada há mais de 4, 5 mil anos. E aí acontece basicamente o seguinte: o cara retrata que num determinado momento da história humana existiam teias invisíveis pelos céus e que essas teias repassavam dados e faziam comunicação de um ser humano a outro, mesmo que esteja do outro lado do planeta. Pensa comigo, parece o que isso aí? Parece internet. Aí tá dentro da história do History Keeper, que tá falando que isso aconteceu há 4 mil anos atrás. Se os caras tinham internet há 4 mil anos atrás, tinha cadeira gamer e a indústria do entretenimento nunca pode parar, o que você acha que devia ter? É óbvio que devia ter alguma coisa de extrovertida para eles fazerem, né? Alguma coisa de entretenimento. Provavelmente deve ter algum tipo de jogo, né? Se tinha internet. Aí eu fico imaginando, meu, que jogo deveria ter esses caras, né? Bom, mas é conversa só para descontrair mesmo, tá? Mas realmente essas cadeiras no passado existiu. Pode ser que não seja para gamer, pode ser que seja, de fato nós não sabemos, tá? Mas eu deixo para vocês aí esse curioso fato, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!